A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida e eu quero dar graças a Deus pelo privilégio de estar de volta à sua casa para compartilhar com a sua família a palavra de Deus. Hoje vamos tratar de um assunto extremamente importante para a sua vida. Como ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Convide a sua família. Se der tempo, ligue para um amigo, porque Deus tem uma palavra muito importante para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria. Temos mais uma vez a presença do Dr. Solano Portela, vice-presidente da Junta de Educação Teológica da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil e um estudioso na questão de fé e misticismo. Solano, seja muito bem-vindo ao programa Verdade e Vida. Muito obrigado, Daniel. Um prazer estar aqui mais uma vez e participar desse programa, que também é um dos orgulhos nossos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Solano, você recentemente escreveu sobre fé e misticismo. Nós estamos vivendo dias onde o misticismo tem se evidenciado dentro das igrejas evangélicas. O que é que você tem a dizer sobre isso? Na realidade, Daniel, eu escrevi um dos capítulos do livro Fé Cristã e Misticismo, publicado pela Casa Editora Presbiteriana, pela Cultura Cristã, junto com outros contribuintes, o reverendo Augusto, o reverendo Weber, o reverendo Alderi, todos eles contribuíram para esse trabalho que procura dar uma olhada no cenário evangélico e ir até a palavra de Deus para ver o que é que nós encontramos lá de prática litúrgica e qual deve ser a nossa compreensão dessas situações, às vezes tão estranhas, que a gente encontra no cenário evangélico. Quando nós falamos de fé cristã e misticismo, realmente a gente está contrapondo a fé verdadeira. Ela não tem nada a ver com o misticismo que nós vemos imperando ao nosso redor. Obviamente que nós sabemos que a nossa fé tem um caráter místico, no sentido de transcendente. O Espírito Santo habita naqueles que constituem o povo de Deus, assegura-lhes a salvação eterna. Essa conexão mística com o nosso Criador através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, isso faz parte da essência da fé. Mas o que nós vemos ao nosso redor são crendices, é a configuração de situações físicas e a essa se atribui algum poder espiritual. E essa situação, ela não é encontrada na palavra de Deus e nós temos que voltar à palavra de Deus. Então, o livro é um apelo a que voltemos à palavra de Deus. Recentemente, eu conversando com um pastor, ele disse que chegou para fazer uma visita na casa de uma pessoa que era crente, e de repente ela fez, só um instantinho aí, pastor, que eu vou orar aqui com um pastor da televisão que tinha comandado ela colocar um copo com água, e depois de ele orar, ela ia beber aquele copo. O que é isso? Isso é misticismo? Isso é misticismo, e isso vem do paganismo, na realidade, né? A grande pergunta é, onde é que nós encontramos na palavra de Deus uma prescrição, um direcionamento para essa prática? Não vamos encontrar em lugar nenhum. Situações como essa surgem da imaginação de pessoas, surgem da tentativa de colocar alguma coisa concreta para que as pessoas visualizem ou coloquem ali a essência de sua fé, mas não é isso que a Bíblia nos aponta. Ela manda que nós coloquemos a nossa fé em Jesus Cristo. Não são em coisas visíveis, concretas, assim, materiais, que irão ser a representatividade da fé verdadeira. Não é à toa que nós vemos rosas ungidas, né? A pessoa tem que levar o retrato de um ente que está doente para a igreja. Qual a resposta da igreja verdadeira? Qual a resposta da palavra de Deus para esses ensinamentos que não são os ensinamentos encontrados na Bíblia? Olha, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, e nós sabemos que aquela igreja é uma igreja bem complicada, ele diz que está se admirando de que eles estão deixando a pureza e a simplicidade de Cristo, ou do Evangelho de Cristo Jesus.
O que nós estamos vendo é exatamente isso. Quando se colocam penduricalhos e se colocam outras questões como se fossem parte da fé, parte da essência do Evangelho, as palavras a palavra de Deus e as palavras de Paulo, elas são muito duras nesse sentido. Né? Numa determinada ocasião, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz que se alguma outra pessoa, ou até um anjo do céu, vier proclamar um evangelho que seja diferente daquele evangelho que ele vem proclamando, que essa pessoa seja amaldiçoada. Anátema é o termo que está lá, que significa amaldiçoado. Então nós vemos que o evangelho é o evangelho da simplicidade. A nossa fé cristã, ela apresenta com muita clareza que a confiança é na pessoa de Cristo. A confiança é olhar aquilo que o nosso Criador tem feito na história, faz nos nossos dias e fará nos dias de amanhã. Mas essas situações humanas que são trazidas, elas não são encontradas na palavra de Deus. Um outro exemplo, no outro dia também, ouvindo no rádio, eu ouvia também alguém conclamar para que os fiéis trouxessem pentes, ou na realidade eles iriam pegar pentes, uma montanha de pentes que se oraria em cima desses pentes e eles sairiam com algum poder mágico e quando passado na cabeça das pessoas, então isso daí transmitiria aquela bênção. São situações como essas que não são características da fé cristã e que são introduzidas no cristianismo. Presbítero Solano, encerrando assim a nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor daria para o amigo telespectador que tem vivenciado isso, tem até praticado essas coisas? O que é que ele deve fazer para estabelecer uma correção de rumo na sua vida? A mensagem é: volte à palavra de Deus, retorne à palavra, afira tudo pela palavra de Deus, faça como os bereanos fizeram com Paulo. Paulo, o maior dos apóstolos, possivelmente, o apóstolo dos gentios, chega na igreja lá em Bereia, prega a palavra, mas eles ouviram aquilo de bom grado, mas foram verificar se as coisas que ele estava falando eram realmente assim. Então nós temos a palavra de Deus, que é proposição objetiva para que nós venhamos a julgar as coisas que são apresentadas, que estão ao nosso redor, ou até mesmo aquilo que nós temos praticado inadvertidamente. Não devemos fugir da simplicidade e da pureza do Evangelho. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. O programa Verdade e Vida completa o seu 6º aniversário. Estamos aqui na reunião da Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e queremos ouvir as impressões daqueles que dirigem a Igreja Presbiteriana do Brasil acerca do programa Verdade e Vida. Deus abençoe ricamente este programa. Aproveitamos também para agradecer a todos os telespectadores, a nossa IPB. Quero parabenizar o programa Verdade e Vida por esses 6 anos, pela bênção que tem sido em nossa região e em todo o Brasil. O programa Verdade e Vida é o grande instrumento que Deus tem utilizado para a edificação do povo brasileiro. Eu quero lhe falar que o programa Verdade e Vida tem anunciado a verdade que liberta, o Jesus que salva. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero conversar com você sobre um dos assuntos mais urgentes, mais importantes para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Como ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E nós vamos tratar deste tema à luz de Efésios, capítulo 5, versos 18 a 21. Eu estou certo de que nós precisamos urgentemente de um revestimento de poder, de uma capacitação do alto, de uma visitação especial de Deus, de experimentarmos a plenitude do Espírito Santo. Hoje temos visto no Brasil escândalos após escândalos no meio cristão. Pastores brigando com outros pastores, igrejas declarando guerras contra outras igrejas, escândalos financeiros surgindo
no reduto evangélico, o nome de Cristo tem sido envergonhado, a causa de Deus tem sido zombada pelos ímpios, por causa dos escândalos constantes que brotam do meio daqueles que deveriam ser modelo e exemplo para a sociedade. Temos assistido uma igreja perdendo fervor, caindo na mornidão, no marasmo espiritual. Temos visto florescer cada dia mais falsos profetas, pregando um falso evangelho, levando a falsas conversões, a falsas esperanças. E a única saída para a igreja não é ser amiga do mundo, não é se secularizar, mas é esta igreja buscar a Deus e buscar a plenitude do Espírito Santo. Hoje eu gostaria de tratar desta matéria com você à luz de Efésios capítulo 5, versos 18 a 21. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos mostrar nesse texto, quando diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É que o apóstolo Paulo faz aqui uma comparação superficial e um contraste profundo. A comparação superficial é entre a plenitude do Espírito Santo e a embriaguez. Quando uma pessoa está tomada de vinho, está embriagada, ela perde a timidez, ela ganha ousadia, ela se torna mais fluente na forma de se expressar. Assim também, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela perde a timidez, ela se torna ousada, ela tem coragem para enfrentar os desafios, ela está tomada por um poder que não vem dela mesma, tomada pelo próprio poder de Deus, para viver para a glória de Deus e para fazer a obra de Deus. Mas neste texto nós temos um contraste profundo. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com um vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando aqueles 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo, as pessoas que chegaram e viram a cena pensaram que eles estavam embriagados. Há uma certa semelhança superficial, mas o contraste é profundo, porque Paulo diz que o produto da embriaguez é a dissolução, é uma vida desregrada, é o vício, é a degradação moral, é o aviltamento do caráter, é a destruição da honra, é a falência da família, é a vergonha, é o opróbrio, é a pobreza, é a miséria. Esses são os frutos malditos da embriaguez. Porém, o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é completamente oposto dos resultados da embriaguez. Porque aquele que está cheio do Espírito Santo produz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, em vez de ter palavras torpes nos seus lábios, tem louvor a Deus. Em vez de ferir o próximo, ele tem comunhão com o próximo. Em vez de se engrandecer e querer olhar o próximo com desprezo, ele serve o próximo em amor. Portanto, vamos observar que nós precisamos ser cheios do Espírito e não cheios do álcool. É curioso que a Igreja Evangélica Brasileira está entrando por um caminho extremamente perigoso, o caminho da secularização. Hoje temos visto com muita tristeza as festas de casamento, as festas de aniversário de pessoas cristãs se descambando para imitar aquilo que há de pior no mundo. As pessoas realizam um culto na igreja, onde elas adoram a Deus, onde elas cantam louvores a Deus,
Depois vão para um cerimonial, e lá parece muito mais uma discoteca para embalar as pessoas com as músicas mais estridentes, com os volumes mais altos, regado de bebida alcoólica, e as pessoas saem de lá trôpegas, algumas delas bêbadas. Nós estamos na contramão do que a palavra de Deus está nos orientando. Aqueles que no passado seguiram por estas estradas largas, sem limites, caíram na apostasia, no mundanismo, e a igreja perdeu o poder, perdeu o testemunho. Nós estamos hoje pensando equivocadamente que se nós imitarmos o mundo, nós vamos atrair o mundo. A igreja é diametralmente oposta ao mundo. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz que Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 4, diz assim: aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se em inimigos de Deus. O apóstolo Paulo exorta: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não temos que formar clubes para bebida alcoólica, nós temos que formar clubes de gente santa que vão buscar a Deus, que vão orar a Deus, que vão desejar ardentemente a plenitude do Espírito Santo. Mas notem algumas coisas importantes no texto. Vejam vocês, primeiro, a plenitude do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo é uma ordem de Deus. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aqui há duas ordens. Primeiro, uma ordem negativa: não vos embriagueis com vinho. Segundo, há uma ordem positiva: mas enchei-vos do Espírito Santo. Se uma pessoa se embriaga, ela está pecando contra Deus. E se um crente deixa de ser cheio do Espírito Santo, ele está pecando contra Deus, porque está desobedecendo a uma ordem expressa da palavra de Deus: enchei-vos do Espírito Santo. É um mandamento, é imperativo. Você, como um cristão, não tem o direito de ser uma pessoa cuja vida está cheia de pecado, de impureza, de álcool. A ordem de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Mas é importante também entender que a plenitude do Espírito Santo não é apenas uma ordem de Deus, também está no plural. Em outras palavras, é para todos: enchei-vos do Espírito. Não é apenas para um grupo da igreja, para o pastor, para o missionário, para o presbítero, para o diácono, para o missionário, seminarista, para o líder. É para você que está me ouvindo e me assistindo. Você pode e deve ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. O profeta Joel disse que quando o Espírito Santo fosse derramado, ele seria derramado sobre os filhos e sobre as filhas, sobre os velhos e sobre os jovens, sobre os servos e as servas. Não há na igreja de Deus elitismo, não há aristocracia. Todos podem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas há aqui ainda uma outra verdade que merece destaque. Este verbo enchei-vos, lá na língua original, traz a ideia de um presente contínuo. Em outras palavras, você deve ser cheio do Espírito Santo continuamente. A plenitude de ontem não serve para hoje. As vitórias do passado não são garantias de vitória no presente. Você precisa ser cheio do Espírito Santo hoje, amanhã, a próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Não podemos viver de vitórias passadas. Hoje é dia de andar com Deus. Hoje é dia de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de você buscar essa plenitude do alto para a sua vida, este revestimento do poder do Espírito Santo. Mas ainda há uma outra verdade, uma quarta verdade aqui que eu quero destacar. Este mandamento, enchei-vos do Espírito, está na voz passiva. Significa o seguinte: deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Às vezes nós temos a ideia
errada do texto. Por exemplo, às vezes nós imaginamos o Espírito Santo como um líquido e nós como uma vasilha. Então alguém está pela metade, outro está um pouco mais acima e outro então está transbordando. Às vezes nós imaginamos, bom, eu estou com um tanque vazio. O Espírito Santo não é um líquido. O Espírito Santo é uma pessoa. Então a ideia não é quanto mais eu tenho do Espírito, mas quanto mais o Espírito tem de mim. A questão não é apenas ser habitado pelo Espírito, a questão é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. O Espírito Santo vem para dominar sua mente, suas emoções, sua vontade, suas palavras, seus sentimentos, suas atitudes, seus pensamentos. Mas note ainda uma última verdade. A plenitude do Espírito Santo é verificável. Como é que você pode saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Alguns pensam que a evidência da plenitude do Espírito Santo é falar em outras línguas. A igreja de Corinto falava em outras línguas e era uma igreja carnal, infantil espiritualmente. A evidência da plenitude não são os dons espirituais. A evidência da plenitude é o fruto do Espírito. E nesse próprio contexto, o apóstolo Paulo diz que a primeira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é comunhão. O texto diz o seguinte, no versículo 19, falando entre vós com salmos. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, a comunicação dela melhora dentro de casa, no trabalho, na escola, na igreja. Acabam-se os insultos, a maledicência, a maldade no falar. Existe uma palavra boa, saudável, edificante, abençoadora. Segundo lugar, como é que você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quando existe adoração a Deus, o texto continua dizendo assim, e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo? Veja se ela adora a Deus. Se o coração dela está voltado para Deus, se o coração dela se deleita em Deus, se ela tem prazer em cantar louvores a Deus. Mas em terceiro lugar, como é que você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo? É se ela tem um coração grato. Veja comigo o verso 20, quando diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive murmurando, não vive reclamando, não vive azeda com a vida, reclamando da casa onde mora, do trabalho que tem, da escola que estuda, da igreja que frequenta. É uma pessoa grata a Deus. Há nos seus lábios louvores a Deus e gratidão a Deus. Mas, finalmente, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a evidência do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, é submissão. Diz no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como é que você sabe que alguém está cheio do Espírito Santo? Se não é uma pessoa soberba, altiva, que olha o irmão de tamanco alto, de cima para baixo, de cima de um pedestal, mas é alguém que serve, é alguém que se submete em amor, é alguém que abençoa, é alguém que procura ser o menor de todos, porque a Bíblia diz, se você quer ser exaltado, então você se humilha. Esta é a pessoa cheia do Espírito Santo. A grande pergunta é, você está cheio do Espírito Santo? Você quer a plenitude do Espírito Santo? Eu vou lhe dizer, você e eu precisamos da plenitude do Espírito. Eu quero orar com você. Eu quero colocar sua vida diante do trono da graça de Deus. A maior necessidade nossa é de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ore comigo onde você está. Deus querido, muito obrigado, porque a Tua palavra nos orienta acerca da vida que devemos viver. Deus, ajuda-nos para que nós não sejamos cheios de álcool, de impureza, de dissolução,
mas sejamos cheios do Espírito Santo. Que a nossa vida transborde do Espírito. Que nós experimentemos o que significa estes rios de água viva fluindo do nosso interior. Que tenhamos vida plena, abundante, para a glória do Teu nome. E que a nossa vida expresse o caráter de Cristo, para que haja em nós, ó Deus, comunhão, adoração, gratidão e submissão, para que a Tua glória se manifeste em nós e para que a nossa vida reflita a beleza e o caráter de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Efésios capítulo 5, versos 18 a 21, o reverendo Hernandes abordou a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Destacou que Paulo faz uma comparação superficial entre a embriaguez e a plenitude do Espírito, e o contraste profundo, destacando 5 pontos. Primeiro, que a plenitude do Espírito é uma ordem. Segundo, a plenitude do Espírito é para todos. Terceiro, a plenitude do Espírito é contínua. Quarto, a plenitude do Espírito é uma ação de Deus em nós. Quinto, a plenitude do Espírito é verificável através da comunhão, da adoração, da gratidão e da submissão. Como ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD para presentear um familiar ou amigo. Você pode fazê-lo acessando o nosso site www.verdadevida.com.br e entrando na nossa loja virtual. Ou ainda você pode ligar de segunda a sexta-feira no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje, recomendar a seus amigos, colocar no seu Facebook e para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa mensagem. Ainda pelo nosso site, você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprime o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação para o Banco do Brasil, para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, ou do Bradesco, conta 68000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Eu quero lhe convidar para, com toda a sua família, estar amanhã às 9 horas e participar da escola dominical, com classes ali para todas as idades e do culto matutino. À noite, às 18 horas, do culto vespertino. No nosso site, você clica ali em Igreja e encontra a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. O perigo de vestir-se com lençol. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu, pastor Hernandes, convido você a participar do Congresso Nacional de Evangelização 2012, que acontecerá nos dias 29 de junho a 1º de julho, em Águas de Lindóia, em São Paulo, no Hotel Monte Real. Nosso tema será Evangelizar é Preciso, Ordem de Deus, Missão da Igreja e Necessidade do Mundo. Esse congresso, realizado pela Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APECOM, tem o propósito de despertar e capacitar você para cumprir a grande comissão dada por Jesus. As inscrições já estão abertas. Venha participar e traga uma caravana de sua igreja. Acesse o site www.ipb.org.br/congresso. Para maiores informações, entre em contato com a APECOM pelos telefones 0 operadora 11 3255 7269 ou 0 operadora 11 2691 5005. Nossos preletores serão Ronaldo Lidório, Augustus Nicodemos, Roberto Brasileiro e eu também estarei presente. Estamos esperando você.